Criador e criatura. Essa é uma relação explorada em inúmeras obras da ficção científica. Mentes brilhantes que buscam na ciência o fogo de Prometeu, a capacidade de dominar os limites da vida, de alcançar a transcendência. E na raiz dessas histórias está aquele que é um dos maiores clássicos, não só da ficção científica, mas da literatura como um todo, Frankenstein, de Mary Shelley. Com sua primeira edição lançada em 1818, o Prometeu moderno tem nas suas inspirações o terror das histórias de fantasmas e o fascínio pela ciência e os princípios da vida. Mas acima de tudo, em suas páginas, se encontra o olhar afiado de uma jovem, em meio a uma realidade muito mais dramática e sombria do que qualquer história fantástica poderia conceber. Foi um tremendo choque quando chegaram até o público aquelas páginas. A história de um homem que, ao brincar de Deus, acaba por tornar toda a sua realidade uma tragédia de enormes proporções. Choque maior só ocorreu quando veio ao público que aquele autor anônimo que tinha concebido uma história tão perturbadora e profana era, na verdade, uma mulher. Frankenstein é uma obra com uma história magnífica e que eu ainda vou explorar em um outro vídeo que, aliás, já está em andamento. Mas uma coisa que aconteceu com essa história por conta do seu grande sucesso e relevância foi que Frankenstein e sua criatura se tornaram figuras proeminentes do imaginário. Figuras que se transformaram ao longo de anos através das suas inúmeras releituras e adaptações. E isso não foi diferente com a mais recente adaptação dirigida pelo mexicano Guillermo del Toro. Pois é meio chover no molhado falar que a nova adaptação de Frankenstein altera elementos da história. Em contrapartida, é surpreendente ver o quanto essa adaptação é a que mais carrega consigo a essência da obra de Shelley. Uma essência que pode passar despercebida ou até ser deturpada em meio a comparações pontuais de fatos entre livro e filme. Uma das coisas que faz de Frankenstein uma obra tão notável é como ela explora diferentes nuances da relação entre criador e criatura, pais e filhos, pupilos e mentores, Deus e o homem. E é também através dessas relações que o filme traz as suas principais temáticas, que passam pela tragédia da existência, o poder das mãos que nos guiam e o perigo das grandes ideias nas mentes de homens tolos. Já avisando que esse vídeo estará cheio de spoilers. It all started with him, my father and my mother. Assim como no livro, conhecemos o início dessa história a partir das lembranças de infância de Victor. Aqui um personagem que teve uma infância bem menos afetuosa do que a sua versão literária. E por que começar da infância? Porque esse é o momento onde o mundo de toda criatura gira em torno dos seus criadores. Victor é uma criança que vive entre dois extremos: o carinho afetuoso da mãe, que enxerga nele a criatura viva, com suas belezas e virtudes, e o desprezo do pai, que vê no menino apenas alguém que carrega o seu nome e a sua reputação, um experimento de criação. Enquanto na versão literária é a benevolente indulgência dos pais de Victor que o leva aos primeiros passos da sua obsessão por ciências já consideradas quiméricas, parte da crítica de Shelley ao desenvolvimento da ciência sem supervisão, no filme é a perda da mão que o guiava em seus primeiros anos que cria a centelha. A ciência define a morte como insuperável, mas ele se recusava a acreditar em tal falácia. Por fim, é com base na fé que o jovem Victor inicia sua busca pelo elixir da vida, um poder que ele busca como um ato de rebeldia contra seu pai, contra a ciência, contra Deus. Porém, Victor cresce sem sair da infância, algo simbolizado em seus constantes copos de leite e em seu imediato apreço por Elizabeth, uma figura maternal que entra em sua vida e não por acaso é interpretada pela Mia Goth, que é a mesma atriz da sua mãe. Nessa infância tardia, surge também na vida de Victor a figura de um pai, ou melhor, uma personificação deliberada da paternidade que ele viu negada em sua infância.
Uma das primeiras diferenças que os leitores de Shelley logo notam no filme é a alteração do período em que a narrativa se passa. Enquanto o livro acontece em um período não especificado dos anos 1700, o filme avança em um século, nos levando para a Era Vitoriana. Sim, talvez todo o apelo da Era Vitoriana no cinema tenha sido um motivador para Del Toro, assim como aquele estilo visual gótico e os caixões Fisk que só foram surgir no século XIX. Justo, porém existe um evento bem específico dessa época que foi incorporado na história, que é a Guerra da Crimeia. Ocorrido entre 1853 e 1856, a Guerra da Crimeia é notável por ter sido um dos primeiros conflitos a empregarem armamentos modernos e também novas tecnologias de comunicação em massa, como navios a vapor e telegrafia, algo que não apenas fez desse um conflito mais intenso do que os seus antecessores, mas que também acelerou a chegada dos detalhes da guerra ao público ao redor do mundo. A guerra existe como um tema constante dentro da narrativa, sendo a conveniência pela qual Victor consegue o seu local de trabalho, uma obra abandonada durante a guerra, o meio que gera os seus corpos e o dinheiro que financia seu trabalho. A partir do momento em que ele sela um acordo com Harlander, um homem de riquezas construídas na guerra, Victor entra em uma sinistra empreitada de criar vida com base na morte, o constante uso das luvas vermelhas representando o sangue em suas mãos. O que ele não imagina é que está, na verdade, selando a grande tragédia do seu destino. A bargain has been struck. Na empolgação de Victor por se tornar Deus, vem o tema de grandes ideias perseguidas de forma inconsequente por homens tolos. Algo que o filme também compara com a guerra em si. Honra, pátria, bravura. Homens que são pais, que foram filhos, levados a um campo de batalha para morrer por ideias de homens que os guiaram até ali. Figuras que assumem uma posição de guias, de mentores, e que no fim deixam aqueles homens para morrer na lama, sem qualquer honra. No fim, a dura realidade só mostra pilhas de corpos sendo usadas para atingir objetivos de figuras egomaníacas, seja um corpo imortal, livre do poder da entropia, ou fins mais realistas, porém tão megalomaníacos quanto, como poder, territórios, riquezas infinitas. Mas então, Victor é um santo? Um coitado levado inocentemente a cometer erros? Isso é o que ele quer que todo mundo em volta dele pense. Na verdade, Victor e Harlander compartilham de muito em comum. Victor é um homem que tem de fato uma mente brilhante, é inteligentíssimo, porém ele é também um homem controlador, dissimulado, e que enxerga apenas como ordinários todos à sua volta. Tal como Harlander o usa, ele faz o mesmo com outras pessoas, incluindo seu irmão William. São homens tão ordinários quanto todos os outros, engrandecidos pela ilusão da superioridade. Tem uma cena no filme que, olhando superficialmente, parece até fofa, quando uma borboleta pousa na mão do Victor. Ah, comunhão com a natureza! O que não fica explícito é que borboletas como aquela são atraídas por matéria em decomposição, frutas estragadas, fezes e até cadáveres de animais, de onde especialmente as borboletas macho extraem os seus nutrientes. É uma representação não apenas de como Victor se aproveita da morte, mas também da sua relação com Elizabeth, que ele tenta aprisionar assim que se aproxima dele. Now we have something in common. A prisoner. Bem diferente da sua versão literária, Elizabeth é ainda assim uma das personagens mais interessantes desse filme, em especial porque Del Toro incorpora nela a figura mais importante de toda essa história, que é a própria Mary Shelley. Mary Shelley é conhecida por ter sido uma mulher que não se limitava pelas convenções sociais dos seus tempos. Ela e seus companheiros simbolizaram uma juventude intelectual, radical e transgressora. Pessoas que conquistaram uma reputação nada bacana entre a galera da época graças ao seu apreço pela liberdade. E em Elizabeth vemos os dois lados conhecidos de Shelley. O da mulher que lança um olhar crítico sobre os dogmas do seu tempo e o da figura maternal e afetuosa, que admira o mundo e a natureza em sua essência.
Onde Victor vê pedaços de corpos que vão torná-lo um deus, Elizabeth vê a beleza da criação divina. Onde Victor só enxerga o que falta, Elizabeth vê o que existe. Uma das coisas que mais tem chamado a atenção desde que saíram as primeiras imagens de divulgação desse filme é o quanto a Elizabeth tem um guarda-roupas maravilhoso. Um figurino que é capaz de, por vezes, tomar a cena quando está presente. E mais do que belíssimo, o figurino da personagem também carrega um simbolismo muito importante, sempre com padrões ou elementos que remetem à natureza. Ela representa o sagrado e o mundo natural, então ela está vestida de branco, que é pureza, o que também é a criatura. Pois é, não tem como falar de Frankenstein sem falar da criatura, um território familiar para Del Toro definitivamente. E quando a criatura surge, a narrativa parte para um caminho mais emocional, explorando a tragédia de um criador e sua criatura. Entre um dos elementos proeminentes do laboratório que serve como berço para a criatura está a Medusa, uma imagem que representa não apenas a ideia da transmutação, mas também uma figura trágica e incompreendida. É uma imagem que carrega em si a dualidade entre a beleza e o horror, e serve como um espelho, tanto para Victor quanto para sua criação. Foi proposital que a criatura de Del Toro não surgisse como um cadáver ou um zumbi grotesco, e sim lembrando um recém-nascido. Sim, por isso a criatura surge careca e usando fralda. E é também por isso que, assim que recebe a centelha da vida, a criatura não grita e se revolta, mas busca orientação nas mãos do seu criador. É até irônico que essa versão da criatura seja chamada de o monstro de Frankenstein, porque talvez ele realmente seja um monstro para Victor, para todas as pessoas daquela sociedade e até para nós, espectadores. Mas por trás da alcunha do monstro só existe um ser desprovido de qualquer moralidade, para o qual o mundo era uma grande novidade a ser descoberta. De fato, o desenrolar desse relacionamento segue por caminhos diferentes no livro e no filme. O nascimento da criatura como uma criança desvendando o mundo é uma coisa que vem das adaptações cinematográficas. E a criatura do livro realmente planeja e comete atos terríveis com a intenção de se vingar não só de Victor, mas da humanidade como um todo. No livro, o monstro é uma força rancorosa da natureza, que busca deliberadamente fazer da vida do seu criador uma grande miséria. Ele serve como um tipo de castigo divino contra aquele homem que tentou ser Deus. Já a criatura de Del Toro expõe Victor a uma experiência que pode ser uma das mais belas da vida de um homem, mas também uma das mais assustadoras, que é a paternidade. Moldar um ser da completa inocência, vê-lo crescer, protegê-lo dos perigos, se permitir aprender, às vezes até ceder e se surpreender com aquela nova vida. Mas no fim, aprisionado na sua imaturidade emocional, Victor não consegue quebrar o ciclo. Tal como seu próprio pai, ele só é capaz de ver nessa experiência a frustração, um reflexo de si mesmo e das suas próprias falhas. O homem que ouve as batidas do coração da criatura com tanto afeto, depois a acorrenta e a abandona para a morte, apenas um corpo. Mais uma vez é Victor enxergando a falta, onde Elizabeth consegue ver a beleza, o poder do divino. Elizabeth não se apaixona pela criatura. Na verdade, o seu primeiro sentimento ao conhecer o monstro é o de compaixão. Vendo aquele ser puro, ferido e acorrentado, o seu primeiro instinto é o de proteção, de cuidado. Who hurt you? E no fim, o que Elizabeth também vê na criatura é um semelhante. Alguém que, assim como ela, era diferente de todos à sua volta. Alguém capaz de ver a beleza na essência, na natureza. I've always searched for something more pure, marvelous.
Se trata sim de um amor, mas um amor puro e inocente, que homens como Victor são incapazes de compreender. Não à toa que ele acaba ressoando essa impressão de parte do público, dizendo que Elizabeth estava apaixonada pela criatura só porque ela queria proteger ele. Depois, quando a criatura vem e pede a ele um companheiro, alguém que fosse como ele, Victor logo pensa em amor carnal, em sexo, em reprodução, quando na verdade tudo que a criatura queria era um amigo. Another monster. Yeah, we can be monsters together. Em seu egoísmo, Victor vive a se projetar naqueles à sua volta. O monstro pode ter a inocência de um bebê, mas a única criança que nunca sai das fraldas é o cientista. O cientista que, por fim, dá seguimento ao ciclo que vemos iniciado com seu pai, submetendo sua criação à rejeição, tirando dele a sua única companhia. E tal qual o monstro de Mary Shelley, a criatura também acaba aprisionada nesse ciclo. Sozinha, ela decide agir como um castigo divino, transformando a vida do seu criador em um inferno. Mas então, e aquele momento de perdão lá no final, hein? Bem diferente do livro também, né? Então, para enxergar a força por trás dessa parte do filme, é preciso se desapegar um pouco da jornada do velho Adão, parar de procurar os parafusos no pescoço do grandalhão e olhar para a citação que abre a versão de 1818 de O Prometeu Moderno. Pedi-vos, ó Criador, que do barro fizeste-me homem, roguei-vos que das trevas me levastes. Em seu livro, Mary Shelley deixa vaga a centelha que traz o monstro à vida. O raio trazendo o monstro à vida de forma espetacular também é coisa do cinema. Mas Del Toro pega esse elemento que é tão deslocado do livro e usa de forma que transforma a temática do homem querendo ser Deus. O raio funciona como uma metáfora para Deus brincando com o ego de Victor, colocando ali a centelha da vida, uma criação não da mente do homem, mas da própria natureza. Na segunda metade da sua jornada, vemos a criatura exposta a novas figuras que o abraçam. Primeiro, a natureza, com a qual ele aprende a sobreviver, se alimentar, se abrigar do frio. Depois, o homem cego, que enxerga aquele ser em sua essência, o espírito da floresta. Algo que não era como o homem, mas também tinha a ânsia por aprender, por pertencer. Na criatura não há apenas a personificação de um ser humano, mas de toda a vida no sentido mais puro. Cada ser, cada criatura que desperta do nascimento e dá os seus primeiros passos em meio à natureza, em meio ao mundo com suas belezas e seus terrores. É com seu novo pai que a criatura encontra a mão que o guia através do conhecimento e depois obtém a sabedoria para compreender o mundo que o rodeia. Ele conhece histórias extraordinárias, as vidas de grandes homens, a ascensão e queda de grandes impérios. Mas quando olha para si, a criatura vê que não é nada. Seria ele então apenas uma obra perversa da natureza? O caçador não odiava o lobo não odiava a ovelha. Parte importante da jornada da criatura é entender que bem e mal são dois conceitos que não existem na natureza. A natureza é uma força sem qualquer moralidade, sem qualquer vaidade, que segue o seu ciclo independente da jornada do homem. Da bactéria que consome Harlander, aos lobos que atacam o velho e até o próprio inverno. São apenas agentes do ciclo da existência. Já o monstro, ao mesmo tempo em que não é ninguém, acaba por representar toda a humanidade. Uma humanidade que recebeu a fagulha do discernimento e que, por fim, questiona Deus sobre o mundo, sobre os martírios vividos por ela. Man has questions for God. Even God has questions. That is why he sent us his son. Sofrer males que a esperança julga infinitos. Perdoar erros mais sombrios que a morte ou a noite. Desafiar o poder que parece onipotente. Amar e suportar. Ter esperança até que a esperança crie, dos seus próprios destroços, aquilo que contempla.
Nessa nova representação da criatura, eu vejo muito do Prometeu desacorrentado de Percy Shelley. Na sua releitura poética da peça Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, ele usa como base o mito da criação da humanidade da mitologia grega e, através da licença poética, cria uma obra que exalta a bondade, a esperança e o idealismo diante da tirania. Na mitologia grega, Prometeu é o titã que dá à humanidade o seu maior presente, o fogo dos deuses, o elemento que a coloca acima dos animais e mais próxima dos deuses. Porém, ao fazer isso, Prometeu desobedece a Zeus, que pretendia usar esses seres criados do barro como servos. Como punição, Zeus acorrenta o titã ao cume de um monte, onde todos os dias uma ave vem para dilacerar o seu fígado, um sofrimento que se repetiria diariamente por milhares de anos. No início da obra de Percy Shelley, Prometeu, também um protagonista da humanidade, ainda sofre com a sua punição. E uma das coisas que torna mais doloroso o seu castigo é a sua separação de Ásia, sua amada que o aguarda longe dali em profunda tristeza. No momento da sua captura, ele lança uma maldição sobre Zeus, maldição que o vemos abandonar no primeiro ato, quando ele opta por livrar a sua própria alma do ódio. Nas páginas escritas por Percy Shelley, fica bem claro que não se trata mesmo de uma reconciliação, mas sim de uma escolha interna de Prometeu, que opta por direcionar o seu coração em direção à compaixão ao invés da vingança. Tanto que Zeus, nessa versão traduzido como Júpiter, nem mesmo fica sabendo da sua absolvição. Prometeu faz isso, na verdade, como uma resposta à sua integridade, ao seu ideal de ser sempre leal à verdade e à justiça. E o Titã reconhece na compaixão o único caminho possível de criar um mundo de amor, já que ao perseguir a vingança, ele só alimentaria mais tirania e dominação. E tal como o próprio livro, o filme traz simbolismos que conectam a criatura com Prometeu e Vítor a Zeus, o opressor da humanidade. A criatura acorrentada em um monte, acima de todo mundo que se estende. Depois, na morte de Elizabeth, que falece sobre uma rocha, com um ferimento na barriga. O sofrimento ao qual Zeus submete Prometeu pela sua desobediência. Mas no fim, tal qual o Prometeu desacorrentado de Percy Shelley, o Prometeu de Del Toro escolhe se libertar do ódio, um perdão que não vem por pena de Vítor, mas sim no reconhecimento do ciclo sobre o qual se moldava a sua relação. Na vingança, ele apenas seguiria um ciclo vicioso, uma ideia almejada por homens tolos, e apenas no perdão ele encontraria a sua liberdade. O ato da criatura de perdoar o seu criador não é uma submissão, mas sim um ato de coragem. Um ato que pode ser interpretado como uma metáfora para a própria humanidade, finalmente reconhecendo que no ódio só acabamos todos exaustos, feridos, mas também entendendo que a dor é parte da vida e que mesmo com as nossas cicatrizes, precisamos seguir em frente. Em 1818, Mary Shelley chocou a sociedade com a sombria história de um homem que tenta desafiar o divino. Um tema tão incorporado na ficção e com exemplos agora até fora dela, que talvez não tenha mais o mesmo impacto de antes. Mas é curioso ver como algo tão singelo, um momento de perdão entre criador e criatura, gera hoje reações tão indignadas quanto aquilo que foi profano e chocante na época de Shelley. Uma mensagem necessária numa sociedade cada vez menos inclinada a ver a beleza na vida do diferente, a se livrar de ciclos de ódio, uma humanidade cada vez mais obcecada pela própria grandiosidade, como Vítor, e cada vez mais distante da sabedoria da criatura, que aprende a usar o discernimento para quebrar os ciclos que fazem o mal. Sim, talvez Del Toro já tenha mesmo falado muitas vezes que os monstros, na verdade, somos nós. Mas é alarmante quando você para e pensa que um texto de mais de 200 anos já dizia a mesma coisa e ainda assim vemos seres humanos buscando seus louros em pilhas de corpos e ensinando o mesmo àqueles que são guiados
pelas suas mãos. Enfim, esse foi nosso vídeo sobre Frankenstein de Guillermo del Toro. Para mais ficção científica, continuem por aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento aos primeiros imediatos: Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Marco Marcos, André Oliveira, Igor Taina, o pessoal da Ponte de Comando, Aldemir Júnior, Emily, Saren e Oitavo, e os oficiais de ciências, Alisson, Ricardo Martins, Paulo Nogento, Júnior Souza e professor Marco Aurélio, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.